Muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é dia de Todos os Santos e amanhã se comemora tradicionalmente o dia de Finados. E aí que nós começamos a pensar se o espírita comemora o dia de Finados como um dia especialmente para se comemorar, não comemorar, mas para se lembrar dos mortos. Será que nós espíritas paramos um dia para pensar sobre esse assunto? Ou nós temos a certeza de que podemos nos comunicar com eles por pensamento em qualquer momento? Felizmente, nós temos o conhecimento da doutrina espírita e compreendemos que isto pode se dar a qualquer momento. Falar sobre o dia de Finados é também falar sobre a morte. E pode parecer fácil falar sobre a morte quem não teve uma perda recente de um filho em tenra idade, quem não perdeu um amigo muito próximo, ainda muito jovem, adolescente. Quem não perdeu um esposo ou uma esposa. É fácil falar sobre morte para quem não perdeu um avô, uma avó muito querido em tempo recente. Mas talvez possamos nesta tarde refletir um pouco sobre os significados que envolvem a morte, o morrer, o bem viver e o bem morrer. Vamos voltar um pouco e tentar entender como é que os primitivos viam esse processo de morte e como as pessoas entendiam o afastamento do indivíduo, do ser doente querido que terminava de morrer. É relatado na história que os homens pré-históricos desenvolveram técnicas para se afastar do doente querido que morreu de diversas maneiras. Dentre elas, algumas ainda fazemos hoje. Outras não, como por exemplo a cremação e o canibalismo. No Livro dos Espíritos, Kardec afirma que a cremação não seria o ideal, uma vez que o espírito às vezes presencia esse ato e não compreende exatamente. Evitá-la através do embalsamamento, como os egípcios faziam e preparavam todo um arcabouço para após a morte, ou afastá-la do convívio com os vivos, através do sepultamento, ou como os vikings faziam, colocavam em um barco e ateavam fogo. Todas essas formas foram desenvolvidas porque as pessoas que ficavam ligadas àquelas que morriam não queriam se desvencilhar e conviver com o ser em morte, com o cadáver em degradação, não era nada saudável. Hipócrates, na tentativa de compreender esse processo, sentiu a necessidade de definir o indivíduo morto do indivíduo vivo. E ele traçou na literatura algumas características, como testa enrugada e árida, olhos cavos, nariz saliente, cercado de coloração escura, têmporas deprimidas, uma vez que eles não tinham, como por exemplo, um estetoscópio ou aparelhos para designar a morte cefálica. Epiderme seca. Sócrates e Platão tiraram um pouco o pé do chão e disseram que a busca e as conquistas das virtudes seriam a única razão de se viver e a única maneira de se ter uma morte feliz. Despreocupados aí com a morte física. Inclusive o próprio Sócrates, quando estava à beira da morte, à beira de receber as gotas de cicuta que o levariam ao fim da vida, um guarda lhe perguntou se ele não tinha medo de morrer. E se ele não queria fugir, que ele abriria a cela para que ele fugisse. E ele disse: você acha que esse aqui é Sócrates? Este cabelo, esta pele, este corpo é Sócrates? Não. Sócrates é uma luz, é uma memória, é uma imagem universal. Este não é Sócrates. Este corpo que vai morrer está longe de ser Sócrates.
E nós, espíritas, compreendemos que este corpo está distante de ser aquilo que nós verdadeiramente somos, seres espirituais em evolução. Mas caminhemos. O dia de finados, esse dia 2 de novembro, por acaso aniversário da minha avó, que já se foi também, muito dignamente, já existia desde o século I, não exatamente como uma data de calendário, mas um momento em que os cristãos relembravam os seus mortos. Então já faz muito tempo. E ali no século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar pelos seus mortos, pelos quais ninguém rezava e ninguém se lembrava. Os santos, os mártires, aqueles indivíduos que morreram em nome da doutrina cristã. Mas a forma de se morrer e de se conviver com o indivíduo em processo de morte tem mudado muito. Antigamente as pessoas se preparavam e percebiam que estavam se aproximando da morte, reuniam os familiares e tinham tempo de morrer em casa. Hoje parece que a morte está institucionalizada. Ela acontece no hospital, com o indivíduo repleto de aparelhos, quando a família não solicita para que este paciente vá falecer em casa, em convívio com seus amigos. Esta institucionalização da morte provavelmente tem nos deixado tristes em relação a esse procedimento. Por outro lado, nos dá a sensação de que fizemos tudo para que o indivíduo permanecesse vivo o máximo de tempo possível, mesmo que isso representasse algum tipo de sofrimento. Mas é algo instintivo. O homem teme a morte. Todos aqui temem a morte? Temem? Todos aqui temem a morte? Temem? Não? Mais ou menos, né? Depende. Bem, este medo é um medo instintivo, não é? Felizmente nós temos a fé e alguma esperança e quase uma certeza no plano espiritual, e isso nos dá uma força, uma sensação de conforto diante da ideia de que morrer é apenas uma passagem, é apenas uma transformação. Quanto menor a fé, maior o temor. Quanto menor a certeza na vida após a morte, maior o medo de morrer. Bom, vamos lá. Vamos entender algumas concepções de morte aqui então. Para o Conselho Federal de Medicina, existem vários tipos de morte. Para o Conselho Federal, é a parada total e irreversível das funções encefálicas. Bom, isso a gente já sabe, por motivos naturais ou acidentais. Já para a bioquímica, isso não basta. A morte se configura como a falta de regeneração. Estamos falando aí, então, da morte biológica, da morte do corpo. A morte clínica, que é aquela parada cardiorrespiratória, que a gente não considera ainda como uma morte definitiva, né? Aí esse paciente será levado para um hospital. Esse conceito de morte é muito utilizado em atendimento pré-hospitalar. Por isso que mesmo depois que o paciente parou, a gente ainda conduz para um hospital. Morte biológica, que é a morte encefálica, e a morte óbvia, onde não há mais nenhum sinal de vida no indivíduo. Já está em processo de decomposição, em casos de segmentação do corpo ou decapitação. Aí o óbvio não precisa de muita análise. Muito bem. De acordo com Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma pesquisadora que se aprofundou nos aspectos psicoemocionais relacionados à morte, tem ajudado e auxiliado muitos pesquisadores que tentam entender esse processo, principalmente para profissionais de saúde que convivem com a morte e o morrer diariamente, principalmente os enfermeiros. Tem algum enfermeiro aqui ou profissional da saúde? Então, quem trabalha em unidade de terapia intensiva, ou em hospital oncológico, ou em hospital mesmo, convive diariamente com esse processo. E com o passar do tempo, passa a ser difícil. Passa a ser até um processo quase que indiferente. Mas o ser humano passa a entender que este é um processo natural da vida. Vejamos então os processos que às vezes são difíceis de acompanhar
E os familiares que cuidam de idosos, que estão nesse processo, às vezes não compreendem e se afastam. Pessoas que tiveram, por exemplo, sequelas de acidente vascular encefálico e que ficam recebendo tratamentos em casa ou mesmo em hospitais, não compreendem por que os familiares se afastam. Talvez se afastam porque estão passando por um desses processos. Em um fato acontecido com uma idosa que teve um derrame, um acidente vascular, ela se recuperava rapidamente enquanto recebia visitas dos netos, bisnetos, das filhas. Mas a partir do momento, depois que ela ficou 30, 40 dias internada, e que uma das filhas também, já idosa, comentou que já estava cansada e que por que as outras irmãs não ajudavam a acompanhar, no dia seguinte ela faleceu, veio a óbito. Porque ela percebeu que não existia mais nenhum sentido em continuar vivendo. E às vezes os cuidadores dos idosos não percebem o quanto essas pessoas necessitam de atenção, o quanto necessitam de carinho e necessitam de se relembrar, de se contar histórias e de fazer com que essa pessoa se sinta importante. Então muitos pacientes simplesmente decidem morrer porque não veem mais sentido em viver. Então tem a raiva, que é quando o indivíduo descobre, por exemplo, que tem uma doença incurável, câncer ou AIDS ou um outro processo. A barganha, que ela é feita com Deus, o indivíduo sabe que vai morrer. Então ele passa por um processo de ódio da vida e das pessoas, né? Porque ele negou que isso pudesse acontecer com ele. Então ele nega, depois ele sente raiva. Quando ele percebe que não há mais chance, ele faz uma barganha, uma troca com Deus. Ele consegue dialogar, consegue negociar. Depois ele entra em depressão, chora, sente tristeza, praticamente desiste. E por fim, ele aceita que a morte é um processo natural e que ele deve passar por isso. É nesse momento de aceitação que o indivíduo às vezes se tranquiliza. E o familiar, às vezes, olha para o paciente e diz, olha, ele melhorou, está bem melhor hoje. Sinais vitais estão estáveis, não é? Está até corado, corada. É nesse momento que ele vai. Então é importante compreender isso, uma vez que a doutrina espírita nos ensina que temos que nos espelhar na misericórdia divina e termos também misericórdia diante do indivíduo. E não prender o indivíduo em processo de morte. Talvez o nosso maior medo seja de perder a individualidade no todo. Mas como a doutrina espírita nos ensina, nós entendemos que nós não perdemos essa individualidade espiritual. Após a morte, nós estamos mais vivos do que quando estamos aqui neste corpo. Alguns casos, né? Por que nós sentimos tanto medo da morte? Alguns aqui já disseram que não sentem, mas por que as pessoas têm tanto medo da morte e saem até armados de casa e acabam matando porque estavam com medo de morrer? Muitas pessoas são agressivas mais por medo do que por coragem. O medo da morte é o reflexo também do medo das colheitas desagradáveis de tudo que se semeou. Então, quem tem a consciência tranquila de que tudo que semeou é bem, é bom, fique tranquilo, não tenha medo, porque o que você faz aqui, você continuará fazendo do lado de lá. Mas Kardec também nos lembra que um pouquinho de medo de morte não faz mal, uma vez que isso faz parte da lei de conservação. O medo de morrer nos faz sairmos de casa em segurança, nos faz manter a saúde do corpo, nos faz manter as amizades, nos faz alimentar adequadamente e evita com que cometemos qualquer tipo de suicídio direto ou indireto. Contando um caso de Francisco de Assis, perguntaram a ele estava no jardim cuidando das flores, e um discípulo perguntou a ele, o que o senhor faria se morresse agora? Ele disse, eu continuaria cuidando desse jardim. Tamanha consciência tranquila de Francisco de Assis. E se nós morrêssemos agora, nesse momento, o que é que faríamos? Continuaríamos fazendo isso que estamos fazendo?
Alguns poderiam responder: eu iria bem para longe, para um plano bem superior. Será que nós decidimos para que plano vamos ou nós somos atraídos pela similaridade? Bom, depende, né? Bom, como a doutrina espírita vê o dia de finados e a morte? Para começar, para nós espíritas, a morte não existe. O que existe é uma cessação de órgãos físicos. Nós somos seres imortais. Fomos criados assim, imortais. Então, quando encarnados, temos o corpo físico, temos o corpo espiritual, temos o espírito. E quando desencarnamos, nós continuamos tendo um outro tipo de corpo, que é o corpo espiritual, que nos acompanha, inclusive na próxima vida que nós tivermos. A vontade, a inteligência, as emoções, elas não estão no corpo, elas estão no espírito e nós a carregamos por onde nós formos. Nesse momento, então, se isso acontecesse, o que nós temos aí, dentro da bolsa, da carteira, nós levaremos? Aquele objeto que você demorou a comprar e deixou de passear com as pessoas que você ama para comprar aquele objeto, aquele carro que você deixou de viajar com a família para pagar o IPVA, aquela casa que você construiu com tanta dificuldade, nada disso vai. Aquela roupa que você gosta tanto, não vai. Esse corpo que você cuida tanto, não vai. Ah, mas então, vamos desprezar tudo isso? Também não podemos. Porque para ter uma boa morte, precisamos ter uma excelente vida. Sim, o conforto do corpo também faz parte de uma boa vivência. Porque viver em um local sem higiene vai nos fazer adoecer e morrer mais rápido e vamos para alguma colônia de suicidas. Chegando lá, vamos agir como André Luiz. Ah, mas eu não sou suicida. Sim, bebeu cerveja. Então há uma questão no Livro dos Espíritos que nos ajuda bastante. Quando Kardec pergunta assim: a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Bem, essa dor está relacionada ao nosso apego, como os próprios espíritos respondem. A morte talvez seja o elemento mais democrático, atinge a todos, a ricos e pobres, e não há faixa etária, nem sexo, nem estado civil. É extremamente democrática. O que nos pode consolar é que nós podemos nos comunicar com essas pessoas. Mas às vezes, e isso André Luiz nos ajuda, às vezes nós temos a perda de um ente muito querido e pensamos que na semana seguinte ele já vai se comunicar conosco em sonho. Ou então recorremos a um centro espírita para solicitar uma carta e nada. Silêncio total. Ficamos pensando, bom, será que aconteceu? Por que fulano não se comunica? Os irmãos não têm noção de quanto isso incomoda, porque às vezes aquele espírito precisa de um processo de recuperação que para nós é 30 dias e para os espíritos 3 anos. Ou vice-versa. E às vezes eles se comunicam conosco de maneiras que nós nem compreendemos. Por meio de um aviso de um amigo, por meio de um som da natureza, ou por meio de pensamentos bons que nós temos, sensações boas, agradáveis que nós temos, e nem percebemos que é esse ente querido que está nos confortando em algum momento. Então nem sempre essas mensagens vêm assim como uma carta ou como uma voz: olá, sou seu avô, estou aqui para dizer que estou bem. Nem sempre é assim. Então nós ficamos à espera. E quando o nosso familiar não acredita na vida após a morte e permanece ligado ao corpo, no cemitério, durante um tempo, cabe a nós fazermos orações para que ele desperte. Para alguns, como eu estou dizendo, morrer é a cessação total, é o fim. Mas para outros, morrer significa dormir e acordar entre amigos em um belo lugar. Aquilo que nós mentalizamos, aquilo que projetamos em nossa mente,
é aquilo que se constrói ao nosso redor. Para outros é um processo lento, doloroso, triste, que pode levar décadas, centenas de anos, milhares de anos. A morte é um processo que só ocorre para o corpo orgânico, estamos afirmando. Este corpo é formado por matéria, por átomos, essa matéria, e é isso que se decompõe. E que vai facilitar a formação de algum terreno fértil. Como é que a morte ocorre na visão espírita? O espírito, nós sabemos que é uma energia inteligente, que anima essa matéria. Tanto que, quando eu digo, a senhora está falando comigo, eu coloco a mão nessa região. Cientistas indicam que o timo, que fica nessa região, atrás do externo, é o centro das nossas emoções. É aqui que nós nos voltamos quando precisamos de concentração espiritual. Então, quando alguém está falando comigo, eu coloco a mão nessa região. E não, ou está falando comigo? Ou está falando comigo? Não, está falando comigo. Aqui é o meu centro. Nós temos que ter cuidado ao tocar uma pessoa nessa região. Aqui está uma das chaves do equilíbrio, um chakra importante. A morte é o desligamento do corpo físico dessa força energética apenas. Esse desligar, esse quase desligar que ocorre conosco durante o sono, enquanto dormimos, não é um processo de morte. É como se fosse um ensaio, um treinamento para que no dia em que desligarmos completamente, possamos entender o processo, se acreditarmos nisso. Será que há sempre sofrimento quando se morre? Quem sofre mais, quem fica ou quem vai? Depende do entendimento? Depende do grau de conhecimento que o indivíduo tem acerca desses processos. Quando eu vou sofrer mais? Quanto maior for o meu apego pelos objetos, pelas coisas, pelo corpo, por aqueles exemplos que eu já citei. Já viram? A senhora tem muito apego às coisas materiais? Não? Só pode me passar a carteira? Não, tudo bem, pode deixar aí. Observa-se o apego que as pessoas têm quando, em um assalto, não estamos estimulando ninguém a assaltar, mas quando em um assalto, o indivíduo prefere ficar com a carteira e levar um tiro do que entregar a carteira. Às vezes fica nervoso e não sabe o que fazer. Mas quantas pessoas perderam a vida em função de uma carteira, de um carro? E isso nos entristece muito, porque o espírito do lado de lá, ele percebe o quanto a vida tem muito mais valor. Se você não tem mais o corpo físico, então não pode mais usufruir do seu dinheiro, do seu poder, do seu cargo, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Mas pode permanecer em estado de espírito, ligados a eles, sem uma ligação completa. Muitos que têm um grau de compreensão maior, quando terminam essa encarnação, vão rapidamente para outro plano. Às vezes a gente até acredita nisso, não é? Quando olha para os filhos, pensa, não, peraí, eu tenho muito o que fazer aqui ainda, não agora. Você se dará conta de que nada foi seu. Nada. O que você construiu é aquilo que você pensou, aquilo que você falou, aquilo que você idealizou, o que você imaginou. O que você construiu de abstrato, isso é o que fica. Você não pode mais levar essas coisas com você. Mas você pode voltar. Mas às vezes, se nós não aproveitarmos o máximo possível de nossa vida aqui, neste planeta que ainda tem árvores, ainda tem água tratada, talvez se nós não utilizarmos de maneira adequada essa nossa vida agora, ao formos para o plano espiritual, de forma precoce, e pensarmos assim, não, depois eu volto em outra família. Quando você for para o lado de lá, vai para o fim da fila. E a fila é enorme. E quando retornar, pode ser que o planeta não tenha mais tanta água, tantas árvores e tanta fraternidade como existe hoje ainda. Existem situações em que o morto se recusa a abandonar a casa onde morava. E é aí que nós conhecemos todos aqueles fenômenos de espíritos que permanecem ali. Não só em casas, em empresas, em praças, em ruas.
em locais onde nós nem imaginamos, dentro de carros. Eles não querem se desvencilhar, porque não compreendem, ou porque têm apego. E ficam extremamente perturbados quando veem os seus objetos, suas roupas serem doadas para outras pessoas. E às vezes observam aquele processo e falam, não, mas essa blusa não é para aquela prima. Não, aquela falou mal de mim, é para outra. Aí vê dando a roupa para aquela pessoa. A cena pode parecer cômica, mas se imagine no lugar de um espírito que recentemente se desencarnou e que tinha aquela... Esse é um caso relatado na literatura, que tinha uma jaqueta do exército, que gostava muito daquela jaqueta e que trocava as roupas do guarda-roupa todas, mas não trocava aquela jaqueta porque era de estimação. Foi a óbito. A viúva, a primeira coisa que fez foi doar a jaqueta. Ele foi atrás da jaqueta. Às vezes acontece. Demorou a perceber que estava desencarnado. Não entendia, gritava, falava, não entendia. Temos o exemplo de André Luiz, quando retornou ao seu lar, ao outro lar, porque ele foi para nosso lar, quando retornou ao seu lar e viu a esposa com outro homem dentro da casa, ele ficou desorientado. Quem se lembra dessa passagem? Pensou, mas quem é esse homem? Que é isso? Há poucos dias a minha esposa já está com outro. Quando ele viu as filhas discutindo, conversando, uma se lembrando do pai e a outra dizendo, olha, já fazem tantos anos que meu pai faleceu, minha mãe chorou anos e anos, e agora que ela está um pouco feliz ao lado do fulano, você fica lembrando do meu pai. Aí ele percebeu que não deveria ficar por ali. Foi assim que ele conseguiu se afastar. Quem lembra dessa passagem? André Luiz, nosso lar. Bem, é claro que, como eu disse no começo, é muito fácil falar de morte se nós não perdemos um ente muito querido recentemente. É claro que nós temos as ligações com as pessoas que nós amamos. Nesse exato momento, nós temos elos fortíssimos de ligação e não queremos perder esses afetos. Também nós precisamos desenvolver esses afetos justamente para evoluir e compreender as pessoas. Mas é preciso entender que a vida é um momento curtíssimo. O que significam 90, 100 anos aqui neste planeta perante a eternidade de milhares e milhares de anos? Tudo aqui passa muito rápido. E nós percebemos que às vezes passa tão rápido que não nos damos conta de que estamos envelhecendo. Nesse exato momento, estamos trocando de células. Nesse exato momento, nossos cabelos estão ficando brancos, quem passou dos 30. Sabia que nós trocamos de pele a cada 15, 20 dias? Que as células morrem? Nesse exato momento, nós temos células, não é nada assustador, calma. Nesse exato momento, temos células que estão morrendo e células que estão renascendo. Então, se você se olha no espelho a cada amanhecer e se sente bem, belo, bela, feliz, é assim que as células vão trabalhar para você. Para te dar uma feição bela, agradável, independente da ideia que você tenha. Porque o que nós nos tornamos é fruto daquilo que nós pensamos, daquilo que nós projetamos mentalmente. Se fizer assim todos os dias, é essa ruga que vai ficar aqui, em pouco tempo. Nada contra rugas, eu as quero, não quero morrer cedo. Seus familiares também são eternos. Mesmo que você vá agora e eles fiquem, eles vão em breve também. Não há necessidade de entrar em pânico. E se eles foram, um dia você irá também. Mas pessoas ciumentas, possessivas, que estão acostumadas a segurarem as pessoas para si, como quem diz, eu amo tanto o meu marido, mas por quê? Ah, porque ele me ama, porque ele cuida de mim, porque ele faz tanto para mim, porque ele faz isso por mim, porque ele me deu isso. Ah, peraí, você ama o seu marido ou você se ama?
Se pergunte, você ama essa pessoa pelo que essa pessoa é ou porque essa pessoa faz por você? Porque se amar somente pelo que ela faz por você é um amor egoísta. E você vai ter dificuldades de se livrar da pessoa. Quando essa pessoa se afastar, você vai sentir uma perda imensa, porque é você que está indo. O que existe de bom em você é o que ela faz por você. Daí a dificuldade de se desligar, de se desvencilhar. Como alguém que eu conheço que tem uma dificuldade de se desvencilhar do creme de amendoim. Como gosta do creme de amendoim? Não posso falar o nome. Ah, se esse creme de amendoim falasse. Bom, o sofrimento na morte será maior quando tivermos raiva, ódio, rancor. Eu gosto dessa placa aqui. Se ligue em Deus e desligue o celular. Ela é importantíssima para o processo, para entender o processo de morte e morrer. Será que nós podemos falar para alguém que está no leito de morte, que já foi, se ligue em Deus e desligue-se do corpo? Como é que nós vamos se desligar se nós não conseguimos? Se saímos de casa, esquecemos o celular em casa, volta. É difícil. Quando se faz muito mal para as pessoas na Terra durante a vida, as consequências podem ser trágicas durante a vida ou depois da morte. Porque se fizemos mal a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, ou se matamos alguém, ou se formamos um grupo, uma legião de inimigos, após o desencarne são eles que vão nos receber do lado de lá. Espíritos zombeteiros que acompanharam o nosso processo durante a vida, e observaram as coisas erradas que nós fizemos e que nós achamos que ninguém estava vendo, são eles que vão nos receber do lado de lá. E vão até achar engraçado o nosso sofrimento. Então, quanto mais amizade positiva, quanto mais pensamento positivo, quanto mais alegria nós proporcionarmos, mais otimismo e bem nós construirmos, melhor nós seremos recebidos do lado de lá. Quando estamos repletos de sentimentos de culpa, sofremos mais quando temos esse sentimento de culpa. Principalmente quando perdemos alguém, que o último encontro que tivemos com aquela pessoa foi extremamente desagradável e falamos aquelas verdades que eram verdades para nós, mas não eram verdades para ela ou para ele. E aquela pessoa vai a óbito. O sentimento de culpa vem porque nos sentimos naquela sensação de que se eu soubesse que iria morrer, eu não teria dito aquilo. Foi dito. Resta agora entrar em oração e pedir perdão. Esse processo todo se resume em: se nós acreditarmos na vida após a morte, nós faremos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porque o espírito que não compreende que existe vida após a morte, ele acompanha a decomposição do próprio corpo. Ele ouve os gritos e gemidos das pessoas ao seu redor. Na verdade, como já venho dito desde o começo, a morte não existe. É uma passagem do plano físico para o plano espiritual. Precisamos compreender isso mais do que acreditar. Vivenciar isso mais do que simplesmente crer. É preciso desenvolver as qualidades morais, porque afinal nós não somos donos e nem propriedade de ninguém. O apego é o que mais dificulta no momento da morte. E o apego é o que mais dificulta no momento da vida. Porque quanto mais apego nós temos, mais possessividade nós temos em relação a pessoas e as coisas, as sociedades. Aquele emprego que está nos perturbando e que nós não saímos dali porque temos apego àquilo que fizemos. Enquanto o contrário, desapego nos traz a paz. Sofrer resignadamente, temos que mudar a nossa ideia acerca da vida, desenvolver nossa fé em Deus, sedimentar esta fé na absoluta certeza na vida após a morte. Nossos filhos, nossos pais, são apenas empréstimos de Deus. Certa vez, em um momento em que uma colega de trabalho perdeu um irmão muito querido, eu cheguei para ela e
e perguntei assim: eu tenho uma aluna de último ano e que ela é uma excelente aluna. Notas boas, ética, não falta, não atrasa, participa das aulas. Mas ela vai se formar agora. E agora, como é que eu vou ficar sem essa aluna? Acho que eu vou reprová-la numa disciplina, porque ela fica mais um ano comigo. Ela disse: que isso, que absurdo. Passa a aluna. Aí eu disse: então pare de chorar pelo seu irmão. Deixa ele ir. Quando nós reprovamos a morte de um ente querido e queremos que ele fique junto conosco, é como se nós reprovássemos um aluno que já passou de ano. E parece que era um irmão, um espírito extremamente evoluído, que faleceu em tenra idade, era muito inteligente, muito generoso. Teve um câncer que evoluiu rapidamente. E ela não parava de chorar. A partir do momento que ela me deixou aprovar a aluna, claro, foi só um exemplo que eu utilizei, né? Eu jamais reprovaria a aluna. A prece, então, nesse momento de morte, orar pelas pessoas, orar por nós mesmos, orar por nossos entes queridos, é o melhor caminho. A alegria espiritual é algo individual, podemos vibrar positivamente de onde estivermos, não precisamos exatamente do dia 2 de novembro para visitar os nossos entes queridos, para ir até o cemitério e conversar com eles. Nós podemos fazer isso em qualquer momento, mas podemos fazer também no dia 2, envolvidos por aquela atmosfera. Precisamos saber que, por vezes, os relatos de sofrimento que encontramos na literatura, ou mesmo aquelas mensagens que recebemos nos centros espíritas, não são para aquela cunhada, para aquela sogra, para aquele tio, para aquele irmão. Nossa, mas essa mensagem é perfeita para fulano. Não, aquela mensagem é para você, para mim. Às vezes a gente faz isso. Precisamos ter a certeza que nossa existência é curta e que estamos dentro de uma eternidade imensa. Para terminar com uma boa morte, é claro que nós precisamos viver bem. E, recentemente, Emílio, organizando os armários, ele está num período de organização de armários, e comprando caixas para colocar as coisas dentro das caixas. Põe dentro da caixa, fecha a caixa e põe dentro do armário. É ótimo, fica bem organizado. Final de ano é época disso. De se desvencilhar das coisas que nós não usamos. E aí eu disse a ele: muito bem, você está na faixa das caixas, das caixinhas, e ele, dos caixões. Eu falei: não, para aí, só caixas e caixinhas. E é bom, fica organizado. Manter a saúde física, mental e social é um dos passos para se morrer bem, porque se vive bem. Desapego às coisas materiais, estamos repetindo. Aceitar a existência do espírito, da vida após a morte, da existência de Deus. Auxiliar os nossos irmãos a compreenderem isso, evoluir intelectual e moralmente para que após a morte nós possamos ir para um lugar melhor. E uma frase de Francisco Cândido Xavier, psicografia por Emmanuel, nos dá uma inspiração para esses momentos. Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Existem inúmeros exemplos de pessoas que fizeram esse novo fim e que não temeram a morte. Sócrates não temeu a morte porque acreditava que ele era espírito. Da mesma forma, Jesus não temeu a morte no momento da crucificação. Paulo de Tarso também não temeu a morte ao atravessar o deserto e perceber que a sua vida estaria mudando naquele momento e que poderia morrer. Pedro também não temeu a morte quando estruturou a pedra da primeira doutrina cristã. Florence Nightingale também não temeu a morte quando saiu, uma moça solteira naquela época, para outro país para cuidar de doentes da guerra. Madre Teresa de Calcutá não temeu a morte quando foi cuidar de pessoas doentes, pessoas com AIDS. E nós não tememos a morte quando saímos de casa hoje. Nós não tememos a morte quando acordamos hoje pela manhã e percebemos o quanto a vida é maravilhosa. E o Pai amantíssimo espera que não tememos a morte quando a nossa hora chegar. Que Deus nos abençoe.